Hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Do grupo dos hidrocarbonetos, esse divide-se em subgrupos conhecidos como alcanos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta e ligações simples carbono-carbono. Alcenos, hidrocarbonetos de cadeia aberta contendo uma insaturação dupla entre carbonos. Alcinos, hidrocarbonetos de cadeia aberta contendo uma insaturação tripla entre carbonos. Alcadienos, hidrocarbonetos de cadeia aberta contendo duas ligações duplas entre carbonos. Ciclanos, hidrocarbonetos de cadeia fechada e somente ligações simples carbono-carbono. Ciclenos, hidrocarbonetos de cadeia fechada contendo dupla entre carbonos. E aromáticos, hidrocarbonetos de cadeia fechada contendo 6 carbonos com duplas e simples alternadas entre os carbonos. A principal fonte de obtenção dos hidrocarbonetos ainda é o petróleo, como podemos ver no vídeo a seguir. O petróleo é um combustível fóssil formado pela decomposição de restos de plânctons, vegetais, algas e animais marinhos ocorrida há milhões de anos. Em estado bruto, o petróleo é composto por moléculas de hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos, que têm muita energia e podem apresentar várias formas físicas. Os principais hidrocarbonetos no petróleo bruto são as parafinas, os aromáticos e os naftenos. Na destilação fracionada, o petróleo é aquecido, entra em ebulição, se transforma em vapor e entra nas colunas de destilação. Como cada cadeia de hidrocarbonetos tem ponto de ebulição diferente e se condensa em um ponto da coluna, é possível separá-las. Dessa forma, certa quantidade de petróleo bruto é capaz de dar origem a diversos outros produtos, muito comuns no nosso dia a dia, tais como gasolina, querosene, gás de petróleo, diesel, óleo lubrificante e asfalto. As refinarias mais modernas utilizam o processamento químico para quebrar cadeias longas de hidrocarbonetos em outras menores, em um processo que recebe o nome de craqueamento. Assim, é possível transformar diesel em gasolina, por exemplo, conforme a demanda do mercado. Depois disso, as frações são tratadas e combinadas para formar a substância desejada. Dessas misturas saem diversos produtos, de plástico a combustível de avião, que são armazenados e entregues direto aos compradores, que podem ser postos de gasolinas, aeroportos ou até fábricas de produtos químicos. Além de tratar o petróleo, as refinarias devem se preocupar em cuidar dos dejetos liberados no processo, para diminuir a poluição do ar e da água. A nomenclatura dos hidrocarbonetos se dá da seguinte maneira. Identifica-se inicialmente o número de carbonos presente na cadeia principal. Quando for 1 é MET, 2 é EST, 3 é PROP, 4 é BUT e assim sucessivamente. Após isso, identifica-se o tipo de ligação presente entre carbonos. Exemplo, ligação simples é AN, ligação dupla é EN e ligação tripla é IN. Ao final, adiciona-se o sufixo O, característico de hidrocarboneto. O exemplo que vocês estão observando possui um radical. Bom, inicialmente devemos identificar a maior cadeia carbônica, que pode ser na horizontal, como pode ser visto aí marcado aí no retângulo vermelho, e essa contém 4 carbonos, sendo que o carbono que ficou para fora é o radical. Ou pode ser feito a curva, quando vocês podem observar aí. Note que essa cadeia também possui 4 carbonos e um radical. Nessa situação em que eu tenho as duas maiores cadeias com 4 carbonos, ou seja, as duas maiores cadeias iguais, e ambas sobrando apenas um radical, qualquer uma das duas é válida para a nomenclatura. Uma vez identificado a cadeia principal, devemos numerá-la, de forma que a numeração deixe o radical com o menor valor possível. Atenha-se ao fato de que o radical encontra-se mais à esquerda da cadeia do que à direita. Logo, a numeração deve começar da esquerda para a direita. Uma vez identificada a cadeia principal e numerada, inicia-se a nomenclatura. Temos então um radical no carbono 2. Esse radical é o metil. Logo, a nomenclatura inicia-se com 2-metil, ou seja, a identificação de qual carbono encontra-se o radical e o nome do radical. Após isso, a cadeia principal possui 4 carbonos, recebendo o prefixo BUT.
O tipo de ligação presente entre os carbonos é de ligação simples, consequentemente AN, e o final O característico de hidrocarboneto.